E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e finalmente a gente já tá com a build Skyline Edge, que simplesmente tá rodando os nossos jogos de Nintendo Switch dentro do nosso celular. Como vocês podem ver galera, eu estou aqui utilizando um Poco X3 NFC, que tem apenas um Snapdragon 732G, que é muito abaixo do recomendado pra você rodar qualquer jogo de Nintendo Switch. E como vocês podem ver, a gente até que tá pegando um FPSzinho legal pra esse tipo de dispositivo. Sim galera, finalmente a gente tá conseguindo jogar tanto o nosso Pokémon Let's Go Eevee, quanto é claro também o nosso Pokémon Sword e o nosso Skyrim dentro do nosso querido emulador. Tudo isso se dá a nova build Skyline Edge, que ainda não está aí disponível para todo mundo baixar, né? E sim, através aí de um pagamento que vocês têm que fazer para suportar o desenvolvimento. E aí sim, os caras liberam lá o download para você fazer o download dessa build. Infelizmente, por questões legais, eu não vou poder estar disponibilizando o download aqui dentro da descrição. E a mesma coisa serve para os jogos e tudo mais, né? Obviamente que o YouTube iria bloquear esse tipo de vídeo. Mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, a gente já tá conseguindo executar em vários níveis de celulares diferentes. Não acredito que seja possível de você executar, por exemplo, no MediaTek, em outros tipos de aparelho, mas pelo menos aqui em celulares Snapdragon, como vocês podem ver, o desempenho tá até que bem legalzinho, mesmo para um celular que nem suportaria, em teoria, jogos desse calibre. E o FPS fica ainda mais legal quando, por exemplo, a gente tenta entrar numa batalha. Sim, a gente consegue pegar cerca de 30 FPS entrando aqui dentro de uma batalha. Como vocês vão poder ver, assim que a gente já entra na batalha, o nosso FPS fica travadinho ali em 30 FPS. É claro, ainda dando algumas leves quedas, algumas faltas de textura, mas fora isso, galera, a gente não tem mais nenhum problema para rodar não apenas o nosso Pokémon Let's Go Eevee, mas também aí vários outros jogos diretamente no nosso Skyline. Isso se replica também para vários outros jogos, ok? Infelizmente eu não pude testar aí tantos jogos, porque, né, como vocês podem ver, estou num cenário totalmente improvisado, longe da minha casa, e justamente por conta disso eu não pude testar mais jogos, mas pelo menos aqui os principais, como o Skyrim, o Pokémon Sword e, é claro, também o nosso Legend of Zelda, eu pude testar. Infelizmente o nosso Legend of Zelda é um dos poucos jogos que não estão abrindo nessa versão, mas jogos aqui grandes, como o nosso próprio Pokémon Sword, já estão funcionando dentro do nosso emulador. Se você for considerar, o desempenho dentro de casa tá impecável, como vocês podem ver pegando aqui suavemente 30 FPS. Mas o problema começa quando a gente começa a sair de casa, então como vocês podem ver galera, o nosso desempenho não é tão legal. E isso daqui eu tô rodando no Snapdragon 888, ou seja, aquele 3.8 de lei, e como vocês podem ver galera, a performance ainda tá bem baixa. E ainda falta corrigir várias coisas, como por exemplo certas texturas, como você pode ver, né, o jogo em si tá bem blackzão, né, tá bem pretão, e como vocês podem ver galera, a gente ainda tem muito que melhorar. Mas lembrando, essa daqui é uma das primeiras builds desse novo Skyline, então o projeto ainda tem muito a melhorar. Lembrando que o Skyline ainda não tá nem em uma versão alfa de desenvolvimento, ele ainda tá começando a criar os tipos de gráficos que a gente vai ter, então para lançar uma versão alfa, uma versão beta ou até uma versão final desse emulador, ainda falta muito tempo. Mas a gente estima que lá para 2023 ele já esteja prontinho para suportar todo tipo de jogo. Pelo menos aqui, se a gente tenta entrar em alguma batalha, como vocês vão poder ver aqui, a gente já tá conseguindo um desempenho bem legal. Isso daqui seja no Snapdragon 888, seja no nosso Snapdragon 860, como aqui o nosso Poco X3 Pro, e inclusive também no nosso 732G, ele não faz nada feio. A gente consegue ali por volta dos nossos 20 a 25 FPS. 30 FPS raramente, mas como vocês podem ver, galera, já é um grande avanço no desenvolvimento geral. É claro, se você quiser jogar ele completamente, você até pode, você consegue zerar esse tipo de jogo. Porém, né galera, como vocês sabem, o nosso FPS não tá nada legal, então vai ter áreas que esse FPS vai estar bem pior do que está aparecendo aqui. Então justamente por isso, galera, eu recomendo que vocês só façam isso aqui justamente para testar dentro do seu dispositivo. Lembrando que essa daqui é uma versão paga e eu não vou poder estar disponibilizando o download dela, ok? Se vocês quiserem, vocês entrem aí no canal de quem está disponibilizando, porque eu, infelizmente, não posso. Além, é claro, galera, que a gente vai ter aqui várias outras coisas, como, por exemplo, as Title Keys e as Prod Keys, e também aqui os nossos jogos. As Title Keys e as Prod Keys são para o emulador reconhecer aonde estão os nossos jogos, e é claro que os jogos têm que ter o formato XCI ou .NSP. Se tiver em qualquer outro tipo de formato, o emulador simplesmente não vai reconhecer.
Fora também que para rodar alguns jogos a gente vai precisar aqui dos drivers do Skyline. Então a gente vai ter aqui os custom drivers com aqui o nosso driver 615, junto aqui também com o nosso driver Turnip para estar rodando esse tipo de emulador. Isso daqui eu vou poder disponibilizar, então para quem quiser aí os drivers, vou estar deixando no link da descrição. Juntamente também com a minha pasta de saves, que está aqui nessa pasta do skyline.emu, ok? Porque essa pastinha aqui vai disponibilizar a gente rodar todo tipo de coisa. Então bora lá, a primeira coisa que você tem que fazer é que depois que você pagar para você receber aí a versão do Skyline, é claro que a gente só clica aqui para instalar rapidamente. Como eu já tenho instalado, eu só vou atualizar aqui rapidamente, e como vocês podem ver, já concluímos aqui a instalação. Mas a gente ainda não vai abrir, e sim você vai lá até a pasta do skyline.emu, que eu disponibilizei aqui para download na descrição, e você vai descompactar essa pastinha aqui, né, com esses arquivos dentro dela. E como vocês podem ver, ela vai te gerar essa pastinha do skyline.emu, sendo uma pasta e não um diretório aí zipado. Você vai simplesmente copiar, vai vir aqui até Android, Data, e aí você vai colar essa pasta diretamente até aqui. E aí logo depois disso você simplesmente vai sair daqui, vai entrar dentro do seu emulador, o seu Skyline Edge, e assim galera, ele já vai perguntar aonde estão os seus arquivos. Você vai criar aí uma pasta do zero, né, como eu criei aqui a minha pasta do Switch, e justamente aqui aonde vão ter os nossos jogos, junto aqui com as nossas Title Keys e a nossa Prod Keys. Então você vai deixar tudo unificado numa pasta só. Depois que você já criou essa pasta e colocou todos os seus arquivos aqui, é só você simplesmente clicar aqui embaixo em usar esta pasta, dar aqui a permissão para ele utilizar, e assim galera, que as suas Prod Keys e também os seus jogos já forem reconhecidos, como vocês podem ver, vai ter essa separação tanto por NSP quanto por XCI. E depois disso, galera, você pode vir aqui dentro das suas configurações, vir aqui na partezinha de baixo, e caso o seu celular tenha um processador Snapdragon, né, sendo aí com uma Adreno 600, você vai poder utilizar aqui os drivers diretamente do Skyline, que justamente por você ter aí um processador Snapdragon, você vai poder atualizar os drivers, ou então utilizar drivers mais recentes do que o seu. Por exemplo, aqui no meu Poco X3 Pro, o driver original dele é o 502. E se a gente quiser mais performance, a gente pode simplesmente vir aqui nesse botãozinho do mais, vir aqui dentro da pasta dos drivers Skyline, e a gente pode selecionar drivers tanto do 615 quanto aqui os drivers Turnip. Você pode simplesmente entrar aqui nessa pasta e portar todos esses drivers, mas o que eu mais recomendo para você estar portando seriam aqui os 615 V3, que roda aqui bastante jogos. A gente também vai ter aqui, é claro, o nosso 615 V4, que tá aqui um pouquinho mais para baixo, né, versão 615 V4, e aqui também você pode importar o driver 655, que é o driver mais recente. Além disso, é claro, você também pode importar aqui os drivers Turnip, que rodam aqui melhor na versão 4, na versão 5, que está aqui embaixo, e aqui também na versão 22, que é o mais recente. Então, no total, a gente vai ter aqui todos esses drivers, cada um funcionando de uma forma diferente, com uma performance diferente para vários tipos de jogos. Só lembrando também que, além dessas configurações de driver, alguns jogos só vão funcionar, por exemplo, com o nosso Dock Mode desativado. Então você vai ter que desativar ou ativar, dependendo do jogo, para você saber se ele funciona com essa opção ativa ou desativada. Como, por exemplo, o nosso Super Mario Odyssey, ele só vai funcionar mesmo se a gente tiver aqui dentro do nosso driver da Turnip. Então você tem que vir aqui, selecionar algum driver Turnip, no meu caso eu vou selecionar a versão 22, e aí depois, galera, desabilitar aqui o nosso Dock Mode. Se você quiser também saber quantos FPS o seu jogo tá, é só você simplesmente vir aqui nesse Show Performance Statistics, e aí depois disso, galera, você simplesmente abre o seu jogo. E como vocês podem ver, galera, o nosso Super Mario já está aqui funcionando, justamente por conta dessas configurações que eu falei. Se você tentar fazer qualquer outra configuração diferente dessa informada, simplesmente seu jogo nem vai abrir, ou simplesmente ele não vai abrir nada, né? Ele vai ficar com uma tela preta aqui dentro da sua jogatina, e você não vai ser capaz de jogar. É claro, não tá ainda numa performance 100% jogável, mas já está renderizando os nossos drivers, né, justamente dentro do nosso Poco X3 Pro. Como vocês podem ver, galera, mostra que é uma grande evolução do próprio Skyline. E esse tipo de configuração, tanto configurando os seus drivers quanto também o seu próprio emulador, segue um padrão para a maioria dos seus jogos. Então sempre que você sair do seu jogo, você tem que limpar tudo, entrar aqui novamente dentro do seu Skyline, e aí você tem que trocar novamente as suas configurações. Como por exemplo, aqui no nosso Poco X3 NFC, ele vai conseguir abrir o nosso querido Pokémon Let's Go Eevee apenas com a nossa configuração do driver, utilizando o 615 V4, junto aqui com o nosso Dock Mode totalmente desabilitado. E é claro, galera, com isso a gente vai conseguir abrir o nosso Pokémon Let's Go Eevee.
E aí só dessa forma a gente vai poder ver que ele vai rodar daquele jeito que a gente mostrou, né? Então, depende muito de cada configuração que você faz dentro do seu celular e, é claro, também dentro do seu emulador. Fora também que podem acontecer vários random crashes, então sempre salva o seu tipo de jogo, né? Justamente para você jogar por uma longevidade bem melhor e, é claro, galera, manter aí o seu save totalmente atualizado. E sim, tanto o nosso Zeldinha quanto o nosso FIFA 22 ainda não estão funcionando, mas deve ser questão de tempo até eles lançarem as próximas atualizações desse canal Edge para funcionar. Por exemplo, o nosso Skyrim, ele também abre aqui utilizando o nosso driver Turnip, então se você tentar abrir aí com o driver 615 ou alguma outra versão, simplesmente ele não vai conseguir rodar tão bem. Ele vai rodar melhor dentro do driver do Turnip, então a gente só tem que tentar fazer ele funcionar. E como foi mostrado pelos próprios desenvolvedores, ele ainda não vai ter uma performance nem aí uns gráficos muito bons, justamente porque o Skyrim ainda tem vários problemas de renderização, então como vocês podem ver, galera, ainda não é um dos jogos mais indicados para você estar rodando, mas pelo menos você já consegue abrir o seu Skyrim caso você queira jogar dentro do seu Skyline. Apesar de seus glitches gráficos, você já consegue rodar ele muito bem, com cerca de seus 30 FPS na grande maioria dos celulares. E é claro, galera, a performance vai ser até melhor do que, por exemplo, outros tipos de emuladores, como é claro o nosso próprio EGNS. Mas enfim, é isso mesmo, galera. Como vocês podem ver, o nosso Skyline tá abrindo muito mais jogos. Você vai poder testar aí os seus principais, sendo o Pokémon Let's Go Eevee e o Pokémon Sword, numa taxa de fluidez muito boa em vários tipos de celulares, mas é claro, dando preferência aos Snapdragon, justamente pela questão dos seus drivers atualizáveis, que vocês podem configurar diretamente do seu emulador. Você tem que fazer ainda muitas configurações para ele tentar conseguir funcionar, então justamente por isso, galera, o Skyline ainda não tá naquele grande patamar, mas é claro que isso daqui já muda ele totalmente de figura, justamente pelo lançamento aí da versão final, sendo possível já em 2023, já podendo abrir o Skyrim, já podendo abrir os Pokémon da vida, já podendo abrir também aí, é claro, o nosso Super Mario Odyssey, entre vários outros jogos que a gente vai ver mais no futuro. Enfim, galera, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa nova versão do Skyline. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.